Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder a prova de delegado, o cargo de delegado, aplicado à Polícia Civil da Bahia no dia 11 de setembro de 2022. Questãozinha de RLM da banca IBFC. Vamos lá. Questão de número 9. A questão de número 9 vai dizer o seguinte: se o inquérito foi aberto, então o acusado foi ouvido. Se o acusado foi ouvido, então a sentença não foi proferida. Sabendo que a sentença foi proferida e as proposições compostas são verdadeiras, informação aqui que colocou no comando da questão, dizendo que as informações são verdadeiras ou as proposições são verdadeiras, então é correto afirmar que é uma questãozinha que trabalha com argumentação. Vamos resolver ela utilizando a regra do parzinho, fazendo aqui o desenvolvimento dela através do método da regra do parzinho. Como é que funciona a regra do parzinho? Observa que eu tenho duas proposições compostas através do conectivo se então, o se somente se. Tenho aqui o se então. Então eu tenho duas proposições compostas. Tá aqui as duas proposições compostas. Primeira parte aqui, ele vai dizer lá, o inquérito foi aberto. Então, o inquérito foi aberto, eu vou chamar aqui de IA, abreviando. A segunda parte vai dizer, o acusado foi ouvido. Então, vou chamar aqui de AO, para simbolizar essa partezinha da minha condicional. O acusado foi ouvido. Chamei lá de AO, acusado, ouvido. Aí ele vai continuar dizendo, né? Se o acusado foi ouvido, é a mesma proposição, tá aqui, ó. Se o acusado foi ouvido, então a sentença não foi proferida. Observa que eu tenho uma negação. Se eu tenho uma negação, representando aqui a negação com meu tio, ele disse lá, não foi proferida a sentença. Então eu vou representar desse jeito, sentença proferida, SP. Depois ele continua dizendo, sabendo que a sentença foi proferida. Aqui uma afirmação. A sentença agora foi proferida. Então, vou chamar aqui a sentença proferida. Observa que ele deu aqui no comando da questão. Ele está aqui, considere todas essas informações como sendo verdadeira. Então, as três informações, as três proposições que foram dadas, as proposições compostas e a proposição simples, é verdadeira. Agora eu vou fazer o parzinho. Ó. Observa que eu tenho um SP aqui e tenho um não SP nesse lado da minha proposição composta. O que é que eu tenho que fazer? Se SP é verdadeira, não SP ó, vai ser o quê? F. É uma condicional. Eu quero que o resultado dê verdadeiro. Qual vai ser o resultado do meu AO? Ou do acusado for ouvido? Observa, se eu colocar verdadeiro, vai entrar naquela regra que a gente já vem fazendo, né? Vou fazer faxina. Se eu colocar essa informação como sendo verdadeira, o resultado vai ser F. Eu não quero que o resultado seja F. Eu quero que o resultado seja verdadeiro. Por isso que essa informação AO é verdadeiro. Observa que eu vou ter aqui também o AO, só corrigindo, aqui o resultado não é verdadeiro, o resultado aqui vai ser falso. O resultado vai ser falso, porque eu não quero que seja falso, a minha proposição, eu quero que seja verdadeiro. E a condicional, para que ela seja verdadeira, a segunda parte sendo falsa, a primeira parte tem que ser falsa. Então agora, o AO, eu tenho esse resultado, o AO falso, é a mesma proposição aqui. Ele vai ser falso também. Para que a condicional seja verdadeiro, a primeira parte tem que ser o quê? Falso. Observa que ele quer a correta, né? Aquela informação verdadeira. Então eu tenho que analisar alternativa por alternativa para saber qual é que vai dar verdadeira. Então essa letra E, observa que é uma proposição simples. Eu já consigo encontrar o valor lógico dessa partezinha dessa minha proposição, porque todas essas informações aqui das minhas proposições compostas que o comando da questão nos trouxe, eu encontrei o valor lógico dela. Aqui está dizendo, o acusado foi ouvido. Tá aqui, o acusado foi ouvido. Esse resultado aqui é F, ó. É falso. O acusado foi ouvido é falso. Mas se eu quero deixar essa informação verdadeira, a do acusado, ó, observa que é só eu fazer a negação dessa minha proposição. Quando uma proposição é falsa, quando eu faço a negação dela, ela fica verdadeira. Então, para eu dizer que o acusado foi ouvido, eu coloco a negação, para ela ser verdadeira. Vai ficar a negação do acusado foi ouvido, o acusado não foi ouvido. Esse resultado é que vai ser verdadeira. Da mesma forma que a parte do inquérito. Ó. Se o inquérito foi aberto é falso,
Para encontrar ou deixar essa minha proposição verdadeira, é só negar essa minha proposição. Se o inquérito foi aberto é falso, eu dizer que o inquérito não foi aberto, a negação do inquérito foi aberto, o inquérito não foi aberto. Isso aqui vai dar resultado verdadeiro. Pronto. Agora eu vou analisar todas as minhas alternativas. Observa que eu tenho um conectivo E na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Tenho que analisar a primeira parte, a segunda parte e fazer a operação com o conectivo E. Aquela que tiver as duas partes como sendo verdadeira, a operação com o conectivo E, que é a minha conjunção, vai dar resultado verdadeiro. Aqui, ó, o inquérito foi aberto, trazendo para cá, o inquérito foi aberto. O inquérito foi aberto, ó, é F. Então, essa primeira parte aqui é F. Poderia já parar, porque independentemente aqui da segunda parte, o resultado da letra A vai ser falso. Mas vamos analisar aqui a segunda parte. Ele vai dizer aqui do acusado, ó, o acusado não foi ouvido. O acusado ouvido é F. O acusado não foi ouvido é que é verdadeiro. Mas a gente já analisou a operação com o conectivo E, precisa que as duas sejam verdadeiras. Agora na letra B, o acusado foi ouvido. Ó. O acusado foi ouvido. Acusado foi ouvido, observa que tem um valor lógico sendo F. Já vou parar por aqui, mas se eu quisesse, eu teria que analisar aqui a segunda parte para verificar o que ia dar. Mas como já tem a primeira parte F, já sei que esse resultado vai ser F. A letra C, o inquérito não foi aberto. Ó. O inquérito não foi aberto. O inquérito aberto é que é falso. O inquérito não foi aberto é que vai ser verdadeira. Tá aqui, verdadeira. É o conectivo E e a segunda parte. A sentença foi proferida. Tá aqui, a sentença foi proferida, inclusive foi o que ele colocou aqui no comando da questão, né? A sentença foi proferida. Isso aqui é verdadeiro. Conectivo E, quando eu tenho a primeira parte verdadeira e a segunda parte verdadeira, o resultado vai dar verdadeira. Então, resposta correta aqui, letra C. Analisando a letra D, para ver se tem mais de uma questão com gabarito correto. O acusado não foi ouvido, ó. Já começou falando aqui, o acusado não foi ouvido. O acusado ouvido é F. O acusado não ser ouvido, ó, verdadeiro. E aqui ele vai trabalhar com a sentença. A sentença não foi proferida. A sentença não foi proferida é F. Quando eu tenho lá verdadeiro e falso, essa minha alternativa vai dar falso. Então, a única resposta correta, letra C. Questão de número 10, vai dizer o seguinte, o total de proposições simples distintas, então ele quer a quantidade de proposições simples distintas que formam a proposição composta. Observa que eu tenho aqui a primeira proposição, eu tenho aqui o conectivo ou, que é a minha disjunção exclusiva. Ele começou falando aqui, ou o motorista foi imprudente, então essa primeira informação aqui é uma proposição simples, então eu tenho uma proposição. Ele falou aqui, a sinalização estava com defeito. Então, essa outra informação que ele deu estava com defeito. Aqui também é outra proposição simples. Então, eu já tenho duas proposições simples. A segunda. Aí eu tenho aqui o conectivo. O conectivo que ele colocou agora foi o se, somente se. Está ligando minhas proposições simples. Aí a outra informação que ele deu foi justamente falar do agente de trânsito, que diz que o agente de trânsito notificou o ocorrido. Essa informação aqui também é uma proposição. Eu vou do conectivo bicondicional até o conectivo E. Aqui é o outro conectivo E. E aqui, ó, o motorista foi imprudente. Observa que o motorista foi imprudente, eu já tenho aqui em cima. Ele pediu lá proposições simples distintas. Muito cuidado para não cair na pegadinha da banca. Motoristas distintos, proposições distintas, né? Eu já tenho aqui referente ao motorista, que foi prudente, eu já tinha considerado essa informação como sendo uma proposição simples, e aqui é a mesma proposição, não conto ela, deixo ela aí, já contei, motorista foi imprudente, já coloquei lá em cima. Aí tem o outro conectivo mais, que é a minha conjunção, e dá outra informação, depois do mais tem outra informação, que é uma proposição simples, que ele diz lá, as condições da pista não erram. Então essa informação também é outra proposição simples, diferente das demais. Quantas proposições simples? Primeira, segunda, terceira, quarta. Resposta correta, letra A. Questão de número 11. Questãozinha referente à operação com os conectivos. Vai dizer o seguinte. A proposição P tem valor lógico falso. Então, o comando da questão já pediu para considerar.
o valor de P é falso e o valor da proposição Q, ó, vai dar o valor verdadeiro. Aí ele vai perguntar lá, nessas condições é correto afirmar que eu tenho aqui a condicional, todas as alternativas vai ter uma operação diferente de conectivo. Tem um condicional, bicondicional, tem uma conjunção, tem uma disjunção e tem uma disjunção exclusiva. É uma questãozinha que eu tenho que saber tabela verdade, operação com os conectivos. Então vou analisar a primeira parte, segunda parte, através do conectivo para ver qual é que vai ser a verdadeira. Então analisando aqui, a primeira parte, ele diz lá, nessa ordem, né? Então se ele quer aqui nessa ordem da condicional, o valor de P, ele disse aqui que é falso, o valor de P é falso, o valor de Q, ele disse lá que é verdadeiro. Então é uma operação onde eu tenho a primeira parte falso e a segunda parte verdadeira. Na condicional só existe uma situação de dar falso, quando a primeira é verdadeira, quando a segunda é F. Mas aqui não, se a primeira for falso, sempre que começar com falso, esse resultado vai ser verdadeiro. Ele disse lá que é falso, ó. Isso aqui está incorreto, ele quer aquela que seja verdadeira. Na bicondicional, observa que ele está dizendo lá, a bicondicional entre essas duas proposições, né? Eu tenho lá o valor de P sendo falso e o valor de Q sendo verdadeiro. Na minha bicondicional, toda vez que eu tenho lá valores diferentes, o resultado vai ser F. Ele disse lá que o resultado é F. Confere? Realmente confere. Quando eu tenho lá uma bicondicional, primeira parte sendo falsa e a segunda parte sendo verdadeira, esse resultado realmente é falso. Resposta correta, letra B. Analisando aqui as demais. Na conjunção, verificando agora a conjunção. Se a proposição P é falso e a minha conjunção, fazendo a operação com a segunda parte, que ele disse lá que o valor de Q é verdadeiro, esse valor vai ser o quê? Só será verdadeiro na conjunção quando as duas forem verdadeiras. Aqui eu tenho um AF, o resultado vai ser F. Ele disse lá que é verdade, então esse item está errado. A disjunção entre essas duas proposições, né? Tem lá F, tem lá V. O resultado da disjunção, quando eu tenho pelo menos uma verdadeira, o resultado vai ser verdadeira. Ele disse aqui que é falso, ó. Não é falso, a disjunção entre uma proposição falsa e outra verdadeira, o resultado é verdadeira. A disjunção exclusiva entre essas duas proposições. Então tem lá a primeira sendo F e a segunda sendo verdadeira. E ele dizia o seguinte, ele dizia que era para ser falso. Na disjunção exclusiva, quando eu tenho lá duas proposições diferentes, aqui o resultado vai ser verdadeiro. Quando eu tenho um falso com verdadeiro, vai dar verdadeiro, ou verdadeiro com falso vai dar verdadeiro. Aqui ele disse que era falso, então única resposta correta aqui, gabarito letra B. Questão de número 12. Questão número 12 vai dizer o seguinte. De acordo com o raciocínio lógico proposicional, uma frase que é equivalente à proposição composta. Então, vamos trabalhar agora com regra de equivalências de proposição composta. Observa lá que o conectivo é o se então. Tenho aqui o se então. E está escrito de forma genérica dessa seguinte maneira, né? Observa que eu tenho aqui a negação e aqui também eu tenho a negação. Então, posso representar essa minha proposição nesse formato, ó, negação de P, primeira parte tem uma negação e a segunda parte também tem outra negação. Então tem uma negação de P, a condicional com a negação de Q. Regra de equivalência da minha proposição composta condicional. Observa que eu tenho duas regras para ser feita. Tem aquela regra que eu utilizo, a regrazinha do Neymar. Tenho aqui a regrazinha do Neymar, fazendo aqui a regra do Neymar. E fazendo pela regra do Neymar, a equivalência do se então, fazendo a utilização da equivalência do Neymar, eu vou substituir pelo conectivo ou. A minha condicional substitui pelo conectivo ou. Mas posso também utilizar aquela nossa regra do inverte e nega. Inverte e nega, eu vou trazer a minha condicional, transformar ela em outra condicional. Como é que vai ficar agora a minha estrutura da minha proposição? Pela regra do Neymar, esse NE é para negar a minha proposição inicial. Primeira parte aqui eu tenho que negar. Quando eu faço a negação de uma proposição que já tem a negação, eu tiro a negação. Então vai ficar aqui só o valor de P. E a última parte, na minha condicional, quando eu faço pela regra da equivalência do ou, eu vou manter a segunda parte. Então vou manter aqui a segunda parte. Aqui está com negação, então aqui tem que ter a negação. Então, nas alternativas, eu tenho que procurar uma alternativa que tem um conectivo ou, primeira parte aqui não tem a negação e a segunda parte ó, tem que ter a negação. Procurando aqui nas alternativas, observa que aqui
tem um conectivo OU, aqui tem um conectivo OU, aqui tem um conectivo E. Então, a equivalência do condicional pode ser o ou pode ser outra condicional. Então, na letra A e a letra B, pode acontecer. Aí eu vou analisar a primeira parte. Ó. Observe que na primeira parte eu tenho a negação, na letra B também eu tenho a negação. Tem que não existir a negação. Se ele está dizendo aqui, se o concurso não foi homologado, então eu tenho que tirar essa negação. Quando eu faço a negação, se o concurso não foi homologado, é dizer que o concurso foi homologado. Então essas duas alternativas, tanto a letra A e a letra B, contém erro. Então eu já paro por ela. Qual vai ser a regra utilizada? Vai ser a regra do condicional. Observe que eu tenho um condicional aqui, se então na letra D, e tenho se então também na letra E. Como é que fica aqui a equivalência do condicional para o condicional utilizando o inverte e nega? Vou trazer essa segunda parte agora para a primeira parte. Então, a primeira parte agora vai ficar a proposição que. Observa, eu inverti, agora vou negar. Então, se tinha negação, ficou sem a negação. Agora, a proposição P, a primeira parte, ela vai lá para a segunda parte, tá aqui a segunda parte, e verifica que o que tinha negação, quando eu faço a negação dessa proposição, ela vai ficar uma afirmação. Então, não vai ter a negação. Então, a estrutura que eu tenho que procurar nas alternativas é aquela que tem o quê? Invertir, o valor aqui do resultado vai vir para frente e não vai ter negação. Observa que essa letra D já tem as negação. Ó. Negação é o advérbio não. E a letra E é a única que não tem as negação. Realmente foi invertida. Ó. Ele disse lá que o resultado não foi divulgado. Realmente ele trouxe para a primeira parte da minha condicional. E o concurso foi homologado. Ele dizia que o concurso não foi homologado, realmente inverteu e negou as duas proposições. Então, a resposta correta, alternativa letra E. Questão de número 13. Questão agora de número 13. A questão número 13 vai dizer o seguinte. A negação da proposição composta. Então, agora é as regras de negação. Viu uma questãozinha de equivalência e também uma questão referente às regras de negação. Qual é o conectivo que ele colocou? É a negação do ou. Negação do ou. Então, eu tenho uma proposição nesse formato. Primeira parte, onde eu vou chamar a proposição P, Paulo é delegado, e Carlos não é escrivão, eu vou chamar ela de uma proposição Q. Só que tem a negação. Ó. Então, eu tenho que representar com a negação. Negação aqui, meu tio, dentro da minha lógica. Agora, para fazer a negação, o que é que eu tenho que fazer? Negação do ou, a gente utiliza a regra do neném. Como é que funciona essa regra do neném? Vou negar a primeira parte, a minha proposição P, eu trago ela para cá. Negação de P vai ficar não P. Substituo o conectivo ou pelo conectivo E. Tenho que procurar nas alternativas onde tem uma que tenha o conectivo E. E a negação da segunda parte, ó. O NE é negar. Nega a primeira e nega a segunda. Aqui é duas proposições, ó, onde está ligada pelo conectivo OU. Pelo conectivo OU, neguei, virou o E. Neguei a primeira parte, ficou no P. E quando eu nego a segunda parte, aqui já tem a negação. Quando eu faço a negação dessa minha proposição, agora ela fica uma afirmação. Ela vai lá para as alternativas sem a negação. Então, a estrutura que eu tenho que procurar é uma que tenha a negação na primeira parte, não tenha a negação na segunda parte e o conectivo seja o conectivo E. Procurando aqui nas alternativas. Aqui, ó, conectivo ao E. Aqui é o conectivo OU. Negação do OU não pode ser o próprio OU. Negação do OU não pode ser o próprio OU. Pode ser a letra A, pode ser aqui a letra D, pode ser a letra E. Analisando aqui a primeira parte. Observa, a primeira parte aqui está afirmando, ó, Paulo é delegado. Paulo não tem que ser delegado. Aqui, ó, observa que pode ser a letra B. Paulo não é delegado. Paulo não é delegado. Observa. Aqui na letra B não pode ser, né? Por causa do conectivo. Então, aqui eu já tenho eliminado. Ó, o conectivo é o OU. Negação do OU, não faço negação por ele mesmo. Tem que ser o E. Então, na letra D, pode ser a letra D? Pode ser a letra D. Paulo não é delegado. Realmente está aqui. Negação da minha proposição substituir o OU pelo E. E agora neguei a primeira, ficou Paulo não é delegado, e neguei a segunda, Carlos é escrivão, por causa dessa negação. Então, resposta correta, letra D. E na letra E, observa que aqui ele não negou, aqui ele não negou. Paulo é delegado, precisa ter uma negação, então a única resposta correta aí é letra D. Questão 14, questão que vai trabalhar com a teoria de conjuntos, vai dizer o seguinte.
sabendo que dois conjuntos finitos, tá aqui, ele deu dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, vai dar os valores respectivamente. Tem lá o valor 10 e o valor 12. E que o total de elementos da interseção entre eles é igual a 3. Então, eu posso representar dessa maneira. Tá aqui o conjunto A, tá aqui o conjunto B. Ele falou que tinha interseção, então eu vou ter que adicionar aqui a interseção. Ele disse lá que o valor A tinha um valor lá de 10 elementos e que o valor B tinha lá um valor de 12 elementos. Aqui, a interseção, ele diz lá que é 3, então eu tenho aqui a interseção entre A e B é 3, e observa o seguinte, aqui a parte dentro do conjunto A é uma operação de diferença, aqui é o somente A é aquela operação de A menos o conjunto B, quando eu tiro lá o valor de A, que é 10, menos todos os valores do conjunto B, o que resta aqui é o A menos B, que é o somente A. E vai dar quanto? O conjunto completo do valor A, do conjunto A, é 10. Quanto é o valor de somente A? É justamente 10 menos a interseção. 10 menos 3 vai dar 7. Se eu somar 7 com a interseção, vai dar o resultado 10. Da mesma forma aqui no conjunto B. Ó. O conjunto B é uma operação também. É o conjunto B menos o conjunto A. Conjunto B menos o conjunto A. Quanto é que vai ser o valor de somente B? Somente B é justamente o valor 12 menos o 3. 12 menos 3 vai dar um total de 9. Quando eu somar as duas partes, 3 mais 9 vai dar o total 12, que é o conjunto B. Agora vamos para as alternativas. Ele disse aqui, o valor total de elementos da união entre A e B é igual a 22. A união de dois conjuntos é justamente a soma dessas três partes. Está aqui a união entre os dois conjuntos. A união entre A, união com B, é a soma desses três valores. É o valor total de 19. Dá 10 com 9, total 19. Ele dizia lá que era 22. Se você observar, aqui ele vai dar a soma, né? E aí, inclusive, aqui diz a B. Ó. A alternativa B ele vai dizer lá, total de elementos da adição entre A e B é 19. A adição entre dois conjuntos é somar o que ele tem. Eu tenho lá o valor de 10 mais 12. O valor entre 10 mais 12 é um total de 22. Ele trocou aqui os conceitos. Ó. A união vai dar um valor 19, ele disse que era 22, e a adição, ele colocou o resultado 19. Mas só que não é a adição, é o valor da minha soma, né? A adição aqui, ele disse que é 22. Para dar 19 é a união. Ele trocou aqui os termos. A união é 19 e a adição é 22. Então, todas as duas alternativas contêm erro. Já aqui na letra C, o total de elementos da operação, já fizemos aqui embaixo, ó. A menos B é 19, tá aqui, ó. A menos B vai dar o quê? A menos B vai dar um total de 7, tá aqui, ó. A menos B, vou colocar aqui, ó, o valor de A menos B, é esse total de 7. E aqui, o valor de B menos A, colocando aqui, ó, o valor B menos A é 9. A menos B é somente o valor de A, é o total do conjunto completo menos a minha interseção. 10 menos 3 dá um total de 7. Ele disse lá que era 19, contém erro. Já na letra D, o total de elementos da operação B menos A, já fizemos aqui, ó, B menos A é 9? É, a resposta correta é a letra D. E os conjuntos A e B são disjuntos. Para ser disjuntos, tem que ter essa operação de operações com os conjuntos disjuntos, a minha interseção tem que ser 0. Ou seja, o valor aqui, para que esses dois conjuntos eles sejam disjuntos, o valor da minha interseção, A interseção com B, ele tem que ser 0. E a questão já tinha te dito, ó. Comanda a questão diz lá que a interseção é igual a 3. Para que seja disjuntos, a minha interseção sempre tem que ser 0. A resposta correta aqui, letra D. Questão de número 15. Questão número 15 vai dizer o seguinte. No restaurante aceito 3 tipos de sobremesas. Então, eu tenho aqui 3 opções. Então, eu vou chamar até de N, que é o número de opções que eu tenho. Ana vai almoçar todo dia e escolhe uma sobremesa. Nessa circunstância, o total de escolhas possíveis. Então, você está trabalhando aqui com o total de escolhas possíveis. E isso aqui vai me trabalhar lá dentro da análise combinatórias, através dos agrupamentos. Que Ana pode fazer em 4 dias, aqui 4 dias, almoçando nesse restaurante. Agora, muito importante aqui, considerando que o dia escolhido para que
para qualquer uma das sobremesas, não importa, é igual a. Ele disse lá, informação importante, né? Considerando que o dia escolhido para qualquer uma das sobremesas não importa. Então, se não importa, existe repetição. Se existe repetição aqui dos tipos de sobremesa, por exemplo, no dia 1 eu posso ter os 3 tipos de sobremesa, no dia 2 posso ser os 3 tipos, e aqui eu posso misturar esses dias. Como ele deu essa informação, essa é uma questão referente à combinação com repetição. Como é que eu faço para chegar ao total de escolhas possíveis? Em uma questão de combinação com repetição. Existe uma fórmula, tá aqui a fórmula. A minha combinação ela é composta pelo valor de n mais p menos 1 agrupado p a p. Quem vai ser meu n? Tá aqui 3 tipos, que são as minhas opções. É o valor de 3, que é o valor de n. Quem é que vai ser meu p? É justamente os dias, né? Que ele colocou aqui, que serão procurados, né? Ou almoçado. Então, o valor de P ele vai ser igual a 4. É só somar o valor de 3 mais 4 menos 1. Tá aqui a minha combinação que eu quero encontrar é o valor de 3 mais 4 menos 1 agrupado 4 a 4. 4 mais 3, 7 menos 1, 6. É uma combinação de 6, onde eu vou escolher 4. Pela combinação complementar, essa minha combinação de 6 escolher 4 é a mesma coisa da combinação de 6 escolher 2. Quanto é que fica a combinação de 6 escolher 2? É 6 vezes 5 dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Dá para fazer essa simplificação. O valor aqui, 6 dividido por 2 é 3. Ficou 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 15 escolhas possíveis que Ana tem aí para escolher aí essa sobremesa. Resposta correta, letra C. Questão 16, última questão da prova do delegado aplicível da Bahia, vai dizer o seguinte. Um delegado precisa analisar 16 inquéritos. Colocou aqui, certo, 16 inquéritos. Aí sendo 6 relacionados a roubo, então eu tenho aqui relacionado a roubo, ele disse lá que foram 6, então roubo, já colocando aqui as informações, roubo, ele disse que foi 6. 5 são relacionados à agressão, tá aqui, agressão, vou chamar de A, ele disse lá que foi 5. E eles lá, o restante é relacionado à pensão alimentícia. Então a pensão alimentícia, PA, é o restante. Ele disse lá que foi 16, ó, tenho lá 16 inquéritos. Só que eu já tenho roubo e agressões, tem um total aqui de 11. Tem um 6 mais 5, tem um total de 11. Quantos são o restante? O restante vai ser 16 menos 11. 16 menos 11 vai ser 5, que é justamente aqui relacionado à pensão alimentícia. Tem um total de 5. Aí nessas condições, a probabilidade. Então, se eu quero trabalhar com probabilidade, probabilidade sempre será uma razão entre aquilo que eu quero que aconteça, né, que eu vou chamar de O, pelo total de possibilidade. Isso aqui é a minha formazinha para eu achar a probabilidade. Aí a probabilidade de quê? Tenho que encontrar o valor do O e tenho que encontrar o valor do T. Vamos encontrar o valor do O. Ele diz lá, a probabilidade desse delegado escolher somente um inquérito e esse ser relacionado a roubo. Então, encontrei aqui meu valor do O. O valor do O, ele diz lá que é roubo. Então, quantos tem relacionado a roubo? Tem um total de 6. Agora, meu T, procurando aqui meu T. Aí ele vai dizer lá, sabendo que esse inquérito não é relacionado à agressão. Então, é uma questãozinha referente à probabilidade condicional, onde ele deu aqui uma condição. Meu total aqui não será o valor completo, né, dos 16 inquéritos. Aqui eu tenho que considerar uma informação importante, que ele disse que era para tirar aqueles relacionados à agressão. Então, relacionado à agressão, eu retiro, ó, não vai fazer parte do meu espaço amostral. Então, dentro desse meu espaço amostral, o evento que eu quero que aconteça é justamente relacionado aos outros crimes. Os outros crimes. Quanto é que vai dar? Então, meu total é 6 mais 5. 6 mais 5 vai dar um total de 11. Probabilidade. Está aqui, ó, jogando dentro da fórmula de probabilidade. É o meu O, é o valor 6, dividido pelo meu total, que é 11. 6 dividido por 11. Observa que essa aqui é a resposta correta se tivesse em forma de fração. Mas como ele deu em forma em percentual, para eu transformar uma fração em percentual, é só multiplicar aqui por 100. O resultado vai dar em percentual. E fazer a minha
divisão. E importante que ele quer lá um valor aproximadamente, ó. Isso é muito importante. Então essa minha divisão não vai dar exata, ele vai dar um valor aproximado. 6 multiplicado por 100 vai dar um total de 600. E agora eu vou dividir esse 600 por 11. Dividindo aqui 600 por 11, vou ter um valor 60 dividido por 11, vai dar um total de 5. 5 vezes 11 é 55. Para 60 vai dar 5. Baixo o zero e agora eu tenho 50 dividido por 11. 50 dividido por 11 vai dar 4. 4 vezes 11, 44. Para o valor 50 dá 6. Observe que ele disse lá aproximadamente, por isso que eu vou ter um resto. E ele disse aqui, ó, esse valor já é em percentual. Deu 54, mas é um valor aproximado, e o valor aproximado dentro das alternativas, a gente vai encontrar lá, resposta correta, 55% na letra A. Com isso, concluímos a resolução das 8 questões de RLM da prova de delegado da Polícia Civil da Bahia. Se gostou desse vídeo, né, deixe seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em provas de concurso da disciplina de RLM. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.